Olá a todos, meu nome é Bruno Barbieri. Recentemente vocês devem ter visto lá no canal do Renato Cariani um vídeo que ele comenta as falas do Léo Ribeiro em relação ao Whey Protein. Deu muita discussão, né, esse assunto. Eu vi que muita gente não concordou muito com o que o Renato Cariani falou, porque o Renato Cariani ele é diretor de uma empresa de suplemento, né, então ele tem um conflito de interesse. E eu, como não tenho nenhum conflito de interesse, não sou patrocinado por nenhuma empresa de suplemento, vou comentar sobre as falas do Léo Ribeiro, tá? O Larry Ribeiro também tem um conflito de interesse aqui. E eu sou nutricionista, então eu posso falar dos aspectos nutricionais, né? Quais são os estudos que a gente tem em relação às falas do Larry Ribeiro, tá certo? Então eu juntei alguns vídeos aqui em um só. Eu vou dar play e eu vou pausando para comentar as falas dele. Opa. Na minha opinião, whey protein é junk food. Bom, já vamos começar aqui no começo, né? Junk food é um termo em inglês que é pejorativo. É o equivalente no Brasil a gente dizer que um alimento ele é uma besteira, uma porcaria. Sabe quando você vai consumir uma bolacha, um picolé, algum alimento que não faz bem para a saúde, mas que você gosta de comer? Então, isso é junk food. Só que quando ele diz que é junk food, o whey, né, é um problema. Por quê? Porque o whey é uma proteína. Então, quando a gente consome whey, é pensando em melhorar a nossa saúde. Então, ganhar mais massa muscular, ou pelo menos preservar a massa muscular no processo de emagrecimento. O whey ele tem compostos bioativos que ele ajuda no aumento do sistema imune. Ele combate alguns micro-organismos, como por exemplo a bactéria que pode causar gastrite, né, que é Helicobacter pylori. Ele tem efeito antihipertensivo, tem alguns estudos que mostram que ele tem efeito anticarcinogênico. Então, como que a gente pode dizer que um alimento que tem diversos benefícios para o nosso corpo como junk food? Né? Não dá para utilizar esse termo, mas vamos continuar a ver o que ele vai falar aqui. Vou te explicar por quê. Porque a lei permite que para cada porção de whey protein, o produtor pode colocar 10 gramas de açúcar. Então não tem jeito de você tomar o whey protein sem estar se enchendo de açúcar. Não tem nenhum sem açúcar. Não tem isso de arroz, no mercado, não. Não, mas aí já não é whey protein. Whey protein é do soro do leite. Soro do leite. Tá. Então, é permitido colocar 10. Você sabe como é que é brasileiro. Já fizeram um exame, um estudo aí, tem empresa que coloca 30. Então, na realidade, eu estou tomando açúcar. Segundo, a utilização... Não adianta. Não, é a mesma coisa também. Porque a lei é universal. Lei universal. Eu não conheço uma lei universal que existe no planeta em relação a qualquer assunto. Qualquer norma de qualquer país é regulada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária correspondente a cada país. No Brasil, a gente tem a Anvisa. A regulamentação da Anvisa só serve para o Brasil. A regulamentação acho que é FDA lá nos Estados Unidos, só serve nos Estados Unidos. Então, cada país tem a sua agência reguladora que vai te dizer o que é um suplemento, o que ele pode ter ou não, tá? No Brasil, embora a gente tenha uma regulamentação em relação à suplementação de forma geral, a gente não tem sobre o whey protein. Então, esse é o grande problema, né? Que eu acho que deveria ter. Eu tenho aqui a regulamentação de um suplemento para dizer que é de proteína. Então, aqui ó, tá dizendo que é da Anvisa. Então, tem que ter no mínimo 7,8 gramas de proteína se a gente está falando de. Opa, desculpa. 8,4 gramas de proteína por dose para dizer que é um suplemento proteico, né? Isso aqui está dizendo que é para maiores de 19 anos, né? Então, para quem é adulto. E se a gente for ver na tabela do suplemento, por exemplo, da Max Titânio, né? Eu vou dizer da Max Titânio porque o Renato Cariano fez o vídeo, então eu estou falando da empresa deles. Eu já vou mostrar a tabela para vocês. Só ver se ele fala mais alguma coisa aqui. Lá também é permitido colocar açúcar. E tem outra coisa. A proteína... Tá. Eu não conheço nenhum whey que o pessoal coloca açúcar. A gente precisa entender uma coisa. Carboidrato é uma coisa, açúcar é outra. O açúcar, ele é um carboidrato, mas nem todo carboidrato é um açúcar. Quando a gente diz açúcar, aquilo que a gente compra lá no supermercado de 1 quilo, né? Os 5 quilos que tem açúcar cristal, açúcar refinado, que é açúcar de mesa, né? Que é a sacarose, é um disacarídeo, que é composto pela molécula de glicose, mas é um de frutose. O carboidrato que a gente vai ver que tem no whey é a lactose, ela é um disacarídeo também, só que aí é uma molécula de galactose com uma de glicose, mas não é açúcar, tá? Então a gente já precisa diferenciar isso.
Quando a gente vai ver aqui os suplementos da Max Titanium, esse whey aqui, Whey Pro, de 1 kg. Então, se a gente olha aqui a informação nutricional, eu não consigo ampliar, mas dá para ver aqui. Então, esse whey, ele tem, em uma dose de 40 gramas, ele tem 19 gramas de proteína, desculpa, 19 gramas de carboidrato, ou seja, ele tem quase 50% ali de carboidrato e tem 15 gramas de proteína. Se a gente for lá na informação nutricional, nos ingredientes, opa, aqui, vamos pegar qualquer sabor aqui, baunilha. Proteína concentrada do soro do leite, que é o WPC, né, que é o Whey Protein Concentrate. Emulsificante, aromatizante, edulcorante, que é adoçante, que é a sucralose, corantes artificiais. Tá, não tem nenhum tipo de carboidrato aqui, ou seja, ele não foi adicionado carboidrato. Então, esses 20 gramas, ou melhor, 19 gramas de carboidrato que tem aqui é a lactose. Então, não é que foi adicionado açúcar no whey. Se a gente for ver um outro whey aqui, que é o 100% whey deles, esse whey que eu falei que eu acabei de comentar com vocês aqui, eu não recomendo vocês comprarem, porque ele tem muito carboidrato e pouca proteína, tá? Esse aqui já é diferente. Se você for ver aqui a dose de 30 gramas, ele já tem, ele só tem 4,7 gramas de carboidrato, no outro tinha 19 na dose de 40, tá? E de proteína ele tem 21 gramas. Novamente, se a gente for ver lá a tabela de ingredientes, não vai ter nenhum tipo de carboidrato, tá vendo? A gente consegue ver aqui, proteína concentrada de leite, aromatizante e tal. E depois a gente tem o whey isolado deles, que tem em 30 gramas 2 gramas de carboidrato e 26 gramas de proteína. A gente consegue ver que tem bastante proteína aqui. Tem estudos que mostram, né, quando fazer análise desses whey isolados, que alguns têm 0 de carboidrato, tá? Então tem whey que você vai comprar que não tem nada de carboidrato. Eles colocam que tem 2 aqui, porque dependendo do lote pode acabar saindo um pouquinho mais de lactose. O processo lá de isolar apenas a proteína não é 100%, então eles colocam como se fosse uma margem aqui. Mas lembrando, isso aqui é a lactose, não é que foi adicionado açúcar no whey. Então no whey não tem açúcar, tá? Então vamos continuar aqui com o vídeo. A proteína que tem lá é para bezerro, não é para gente. Aquilo é feito para o bezerro. Então a gente não absorve, a gente não utiliza. Tá, a proteína que tem no leite humano comparado com o leite de vaca é diferente. O leite de vaca, praticamente 80% da proteína ali é a caseína. Os outros 20% são a proteína do soro do leite. No leite materno, a proporção é diferente. É 80% de proteína do soro do leite e apenas 20% da proteína caseína. Só que o whey, ele é apenas feita de proteína do soro do leite, né? Que é a alfa-lactobumina e a beta-lactoglobulina. Então, ele pega a melhor proteína que tem do leite e faz o suplemento, que é o whey, né? Que é, como eu falei, no leite materno, a maior parte das proteínas é do leite, do soro do leite, tá? Por que ela é melhor? Porque ela tem os aminoácidos essenciais em maior quantidade do que a caseína, tá? E ele tem nosso corpo ele, absorve mais fácil, digere mais fácil as proteínas do soro do leite comparado com a caseína. Tanto que a caseína o corpo demora muito mais para conseguir digerir ela, né? Então, dizer que leite é para bezerro é uma falácia dele, A tá? utilização proteica do whey protein é de apenas 16%. De cada 100 gramas... Eu já vou comentar esses 16% dele, que a gente vai assistir mais um pouquinho do vídeo, tá? Mas não esquece que eu vou comentar isso aqui. Você só vai aproveitar 16 e você vai estar sobrecarregado com açúcar. Não interessa. Sobrecarregado com açúcar, já acabei de dizer. O whey protein não tem açúcar, tá? E tem wheys que tem 0 carboidrato. Concentrado, será hidrolisado, não faz diferença. O whey protein, no conceito lá em Ribeiro, é junk food. Ainda bem que esse conceito dele não vale de nada, né? O Mix Right é um conjunto. Agora vocês vão entender o porquê que ele tá falando mal do whey, tá? De 8 aminoácidos essenciais na proporção molar, que é um segredo, que eu pesquisei em outros lugares, eu fui visitar outras fábricas de espremer uva. Só pra falar aqui, pra não ser injusto com ele, quando ele tá falando de visitar fábricas de espremer uva, é uma analogia,
tá? Que ele fez anteriormente nesse vídeo aqui, que eu recortei. Então, não é que ele foi visitar a fábrica de ouro, tá? Mas só para deixar, falar que eu tô distorcendo o que ele fala. Cara, o que interessa é resultado, o resto é conversa fiada. Isso aqui eu tenho parceria com o Nelson, tá? Quando você comprar do Nelson, eu tô ganhando um pouquinho também, tá? Ah, agora a gente entendeu por que que ele tá falando mal do whey. Porque ele tem um suplemento, né, que ele diz que ele inventou, já vou mostrar que ele não inventou esse suplemento. Então, ele tem que falar mal do whey para as pessoas comprarem esse Mix Right, tá? Então, tem um conflito de interesse em cima disso. Então, quem questiona o Renato Cariani de falar do whey, tem que questionar o Lai Ribeiro de falar do Mix Right, tá? Então você faz atividade física? Experimenta. Você quer emagrecer? Experimenta. O ideal para o atleta seria 3 por dia. Tem um suplemento parecido aqui, que eu já vou mostrar para vocês, que ele custa 120 cápsulas, custa mais de 400 euros, 460 euros. Atleta, 2 vezes. Pelo menos pelos primeiros 30. Depois você pode passar para o... Então você vai consumir um suplemento que você vai gastar quase 400 euros por mês só com proteína, né? Aí ele falou que ele inventou um suplemento e tal, né? Que ele tem a fórmula lá, que é segredo industrial dele lá. Aí você vem ver aqui esse tal de MAP, que é justamente, vocês já vão entender, esse suplemento que ele está falando lá. E vocês vão ver que os slides, vai mostrar os slides dele, é exatamente esses slides aqui, só que modificado. Então ele pega um suplemento que já existe, né, que é esse MAP. Inclusive eu tenho ele aqui. Opa, não é esse aqui não. Eu tenho a patente desse suplemento, tá? Que foi produzido, a patente foi dada em 92, que é esse suposto Mix Right, tá? Que são 8 aminoácidos essenciais, numa proporção, em que diz que a absorção dele é de 99% num método que eles utilizaram lá, que era Net Nitrogen NNE. Eu não lembro o resto, né? Mas é um suplemento, vocês podem ver aqui, tem todos os estudos que eles utilizaram para fazer esse suplemento. Tem aqui também a composição, né? Eu vou deixar na descrição aqui, mas vocês podem até... vou deixar no link a descrição desse estudo aqui. E vocês vão ver que a patente ela caiu em 2002, se eu não me engano. Então qualquer pessoa pode acessar esse suplemento. Eu busquei aqui, eu busquei ali. E tá dizendo que ele que inventou, hein? Então o que eu fiz? Eu determinei um processo. Ó, ele determinou um processo. Olha aqui, 23 minutos, olha o reloginho. O que a gente consegue ver aqui, ó? É o mesmo slide, ele só mudou o layout aqui. Ele vai mostrar outros... onde nós reunimos um grupo... um gráfico também. Nós reunimos um grupo de aminoácidos essenciais numa proporção molar. Que, claro, você nunca vai escutar essa forma, isso aí é um segredo. Estou colocando na descrição aqui, vocês podem ver como que é a quantidade desse suplemento. Um cara que fala tanto da indústria farmacêutica, né? Você pode ver os vídeos dele, ele sempre reclama da indústria farmacêutica, fala que o pessoal quer ganhar dinheiro e tal. Ele está com um suplemento querendo vender para uma grande indústria multinacional. Né? Proporção molar, onde eu consigo 99% de utilização. Uma coisa, quando alguém diz que consegue 99% de absorção, de gestão, quando ela faz alegações em relação com o suplemento, ela tem que mostrar os estudos. Essa patente aqui tem diversos estudos que vocês podem ver. Isso que ele está falando aqui, já que ele inventou esse suplemento, cadê os estudos? Né? Ele não pode falar da cabeça dele, então ele tem que anexar os estudos para a gente ver se isso que ele está falando é verdade, tá? Então, qualquer um pode falar qualquer coisa. Eu posso pegar um pozinho de farinha lá e dizer, bom, aqui absorve 100%, você vai ficar gigante com esse suplemento. Não, tem que mostrar, tá? Tem que ter evidências científicas em relação a isso. Deixa eu fazer uma comparação. Aí ele vem e pega... tem outros slides, tá? Mas ele vai falar... nos estudos lá desse MAP, tem exatamente esse gráfico aqui. Então ele pegou tudo dessa empresa de suplementação. Se você tomar leite, você elimina 84%, absorve 16%.
Tá? Ele vai falar aqui que por esse método aqui de NNU, você vai absorver apenas 16%, ou melhor, você vai utilizar 16% do nitrogênio, né, das proteínas, e 84% você vai jogar fora. Isso é a mesma coisa com a caseína e com o whey. Daqui que ele tirou esses 16%. Ele está dizendo que, então, 84% das proteínas que você vai ingerir do whey, você vai jogar fora. Só que tem um problema, qual que é? Esse método NNU, se você for pesquisar sobre proteínas, nenhum estudo, ou melhor, eu não vi nenhum estudo além desse suplemento MAP que utiliza esse método NNU. Então tem diversos métodos que a gente pode utilizar para ver o quanto de proteína a gente consegue absorver e metabolizar. Então a gente tem o NPU, que também utiliza o nitrogênio, né? Então quanto que a gente está ingerindo de nitrogênio pela proteína, né? Para quem não sabe, o grupamina da proteína tem nitrogênio, então se você está eliminando esse nitrogênio, então você não está fixando, você está utilizando a proteína como fonte de energia. E tem um outro método que a gente utiliza também, que é o PDCAA, que é o mais utilizado, né? E só para te dizer, antes de fazer esse vídeo, eu conversei com o Stuart Philip, que é o maior pesquisador de proteína do mundo. Ele é o maior pesquisador, já foi o maior pesquisador também da parte de exercício físico, né? Quando a gente engloba tudo, treinamento resistido, quando a gente faz a comparação com todos os estudos, era ele que fazia mais, né, nessa parte. Mas em relação à proteína, ele é o maior ainda, né? É impossível você estudar proteína sem estudar o Stuart Philip, né? Ele é o maior pesquisador nessa área. E ele me disse que o método que a gente mais utiliza hoje em dia é o PDCAA, que aqui nesse método a gente vê quais são os aminoácidos essenciais que nosso corpo precisa e a facilidade que a gente tem de digerir eles. O NPU que eu falei para vocês, que é o quanto de nitrogênio a gente utiliza também, né? Olha aqui o whey, está dizendo que é 92% que a gente utiliza, a gente só perde 8%. O ovo é 94%. E quando a gente utiliza o PDCAA, olha aqui o score dele, é de 1, tá? Que é o maior score que tem. Então, o whey protein a gente tem a digestão dele muito boa, porque é um suplemento que a gente consegue quebrar facilmente, e a gente metaboliza essas proteínas muito fácil, porque o perfil de aminoácidos que tem ali é o que nosso corpo precisa. Além disso, vamos supor que realmente lá o suplemento que o Mixright ou o MAP, ele tenha 100% lá de absorção e quase não produz, a gente quase não elimina nitrogênio, né, que daí que faz amônio, a gente acaba eliminando na forma de ureia. Isso seria bom para um paciente que está fazendo tratamento conservador, que tem a diminuição da taxa de filtração glomerular, né? Então, o paciente tem problema renal. Ou um paciente que tem problema hepático, encefalopatia hepática, enfim. Esses tipos de pessoas poderiam se beneficiar de um suplemento que a gente tem menor eliminação desses nitrogênios. Agora, uma pessoa normal não precisa se preocupar com isso, porque não existem estudos que liguem que alto consumo de proteína dá algum problema renal ou problema hepático, tá? E por mais que a gente acabe utilizando um pouco dessas proteínas do whey, seja da carne, seja do ovo, seja do leite, seja o que for, como fonte de energia, isso é uma coisa boa. Porque imagina que você não utilizasse essa proteína como fonte de energia. Você tem o quanto você precisa ingerir de calorias diariamente. Você vai completar com o quê? Ele fala mal do carboidrato. Tudo ele fala mal do carboidrato. Então, o carboidrato você não vai poder consumir. Você vai consumir o quê? Só gordura? Né? A gente tem estudos que mostram que o alto consumo de gordura, principalmente a gordura saturada, está relacionado com algum tipo de câncer, aumento de risco de aterosclerose. Então, assim, né, dentro a gente precisa entender como, em relação à alimentação, que não é só nutrientes, a gente precisa saber que a alimentação está no prazer de comer, nas refeições e tal, não é só você tomar um suplemento. Então, a gente utilizar a proteína como fonte de energia também é uma coisa boa, tá? Excesso de carboidrato não vai fazer bem para você, porque você vai precisar produzir muita insulina, a gente sabe que isso pode causar resistência periférica à insulina. Então, é ideal também a gente utilizar a proteína como fonte de energia. Por isso que a gente faz aquelas proporções, dentro do gasto energético total, né, que o paciente tem, a gente separa o quanto de carboidrato ele vai consumir, o quanto de proteína e o quanto de gordura. Tá certo? Então, só fazendo um apanhado geral aqui. O whey protein tem os aminoácidos essenciais, uma quantidade muito boa. A gente consegue ver aqui, ó, Net Protein Utilization.
92%, ou seja, das proteínas que tem no whey, 92% a gente utiliza elas. E no score PDCA, que é o mais utilizado em relação às proteínas, a pontuação é de 1, que é a mesma coisa do ovo, que é a mesma coisa do leite, tá? Então, a gente consegue absorver muito bem essas proteínas. Não é à toa que quando a gente vai analisar estudos de ganho de massa muscular, se a gente eliminasse, só absorvesse 16% do whey, nesses estudos do Stuart Philip, a gente teria que dar uma dose cavalar de proteína para a gente conseguir a máxima síntese proteica muscular. Tá? E a gente não precisa, né? Então a gente consegue ver aí por volta de 20 gramas por refeição, a gente já consegue utilizar, ter o máximo de síntese proteica por refeição. Então, bom, basicamente é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários. Se vocês gostaram desse vídeo, eu posso pegar outros trechos de vídeos do Lá Ribeiro, que ele fala de água alcalina, que ele fala de óleo de coco, da gordura, de diversas contradições que ele acaba gerando, né? É muito fácil fazer vídeo do Lá Ribeiro. Eu nunca fiz porque sempre achei que ele ia me dar strike, ia me processar por qualquer coisa, enfim. Mas como ele não deu strike em ninguém lá, ninguém tirou o vídeo do ar, tô fazendo isso aqui para esclarecer para vocês, tá certo? Então, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e até a próxima.